falar um pouquinho algumas características, né? A gente viu questão de quadros por segundo, né? Então, idealmente 30 quadros por segundo, né? Mas normalmente para gravação, principalmente, a gente reduz eventualmente essa taxa, né? Para, dependendo da aplicação, 15 quadros por segundo, 20 quadros por segundo, 10 quadros por segundo. É muito mais a questão de aplicação. Se eu tenho uma aplicação de alta segurança, uma aplicação de contagem de objetos, contagem de valores, um caixa bancário, um caixa de supermercado, aí sim eu preciso de uma taxa maior, uma aplicação crítica. Por quê? Porque eu vou ter valores, é muito rápido, né? Então, se eu tiver uma redução de quadros, né, eu posso perder algum eventual acontecimento. Mas para aplicação de movimentação, controle de movimentação, controle de invasão, supervisão, monitoramento, detecção, não preciso de 30 quadros por segundo. Poucas aplicações eu preciso de 30 quadros por segundo. Então, em geral, se eu trabalhar com 15 quadros por segundo, se eu trabalhar com 10 quadros por segundo, a maioria das aplicações é suficiente. Essa questão também em relação a gente sempre tem um compromisso aqui entre a taxa de quadros e a resolução. Por exemplo, tem sistemas que tem uma certa taxa de gravação, mas não permite essa taxa de gravação de quadros, né, se eu tiver na resolução máxima. Então, é de 120 frames, mas se eu tiver com a resolução máxima, o D1, ele trabalha com 60 frames. Então eu perco em termos de qualidade, de capacidade de imagem. Aí a questão da gente identificar, né, o que é mais importante. Se é a sequência de imagens, né, eu ter mais fotos, ou se eu tenho uma foto de melhor qualidade. Então aí a análise da aplicação, basicamente. Não tem como a gente definir, é melhor ter maior resolução, é melhor ter uma velocidade maior. O ideal é que tivesse os dois, né, mas nem sempre isso é viável financeiramente. Mas se tem capacidade de investimento, perfeito. Exatamente. Só aí tem o custo do megapixel, né, tamanho, né, armazenamento e banda, né, e o custo financeiro, né. Mas teoricamente as vantagens já estão intrínsecas, né. Tem hoje que não consegue dar um zoom numa imagem e está tudo. Exatamente. O que está vendo é a resolução máxima. Então, basicamente o que está vendo é ali. E o zoom, e mesmo uma speed dome, ela é instantânea, né? Não tem como voltar, movimentar o que já passou, né? Então o que já passou, perdeu. Bom, então em relação a isso, eventualmente a gente tem que estudar a aplicação e verificar o que é mais importante, se é a resolução ou a taxa de quadros. Muitas vezes a resolução é mais importante. A gente tendo um quadro por segundo com uma imagem de alta resolução, muitas vezes é mais efetivo para a gente identificar uma pessoa que a gente ter 15 quadros por segundo em baixa resolução. Que a gente vai ter um monte de foto, um monte de quadro, mas não consegue identificar a pessoa em nenhum deles. Ao passo que se eu tiver menos quadros, mas de maior resolução, eu tenho uma ampla possibilidade de identificação, de ter maiores informações. Então é uma questão ali de estudar, né? Ver, em média, assim, entre 10 quadros por segundo, 5 a 10 quadros por segundo, grande parte das aplicações é suficiente. A gente reduz banda, reduz tráfego de rede, reduz a ocupação de HD, né? Então torna interessante. Bom, a questão de banda também é importante, principalmente na interface de rede ali, né, para a gente ter uma capacidade de transmissão desse sistema. O monitoramento via remoto é possível, mas ainda esbarra muitas vezes na banda, né? A gente não tem capacidade de transmitir todas as imagens remotamente. Então a gente se faz um misto. Né? Então eu tenho aqui, eu tenho uma gravação local, né, e uma gravação remota com uma taxa menor. Então, remotamente eu gravo 1 quadro por segundo, né? Localmente eu gravo 15 quadros por segundo. Por quê? Porque a banda da conexão na internet não tem capacidade de transmitir 15 quadros por segundo para gravação remota. Então a banda é um outro estudo à parte, né, que impacta, né, de acordo com o tipo de equipamento, com o tamanho do sistema, né, e com a quantidade de câmeras e o número de usuários ativos, né, quantas pessoas estão visualizando essas imagens. Então requer um estudo ali também, né, de acordo com a aplicação, para a gente determinar qual é o tipo de equipamento que a gente vai utilizar, e o tipo necessário de conexão.
Então, basicamente, a gente tem que ver a banda de cada equipamento, né, e multiplicar pelo número de usuários que vão assistindo. Questão de arquitetura, né, cliente-servidor, webcam, então temos duas formas normalmente de acesso remoto. O acesso remoto via software dedicado, software específico do próprio fabricante, do DVR, da placa de captura, do sistema IP. Então tem um software específico de acesso, ou um acesso via navegador. Então, normalmente é um acesso mais restrito, tem mais limitações, né? Normalmente o acesso por navegador ele esbarra em direitos administrativos do PC, né? Então se o usuário tem acesso administrativo para instalar controle ActiveX, para instalar componente de visualização remota, então muitas vezes ele restringe esse acesso. Normalmente o aplicativo client, o aplicativo do sistema, ele é mais efetivo porque a gente instala ele, né, e ele tem acesso a gravações, tem acesso a mais funções que o sistema via navegador. O navegador ele facilita porque a gente tem a possibilidade de instalar num PC remoto. Eu estou numa LAN house, eu estou viajando, eu instalo a partir do navegador. Mas só que esbarra daí na... Sim. Isso, e a porta. Só que, na verdade, se não tiver direito administrativo reduzido, né, principalmente no Windows 7 aí, no Vista, né, então vai ter complicações aí para instalar o ActiveX. Vai bloquear ali a instalação, vai ter que pedir um usuário administrativo para tentar instalar. Então atualmente está mais simples instalar o software client, ou eventualmente ter uma máquina, um notebook, um equipamento já com software instalado, fica mais simples de acessar e tem mais recursos. Em termos de compactação de vídeo também, o tipo de compactação é importante. Os sistemas mais simples aí, eles têm o MJPEG, que é sequência de foto. Então, foto. Então, uma sequência de fotos compactadas em JPEG. Tem outros formatos aí, o Wavelet, que é um pouco mais eficiente que o JPEG. O MPEG 2, né, que é para DVD, não é utilizado para CFTV. O MPEG 4, que é um formato bastante utilizado aí em placas de captura, em DVRs e alguns sistemas de câmeras IP. E o H263, H264, que é o emergente, aí, o formato de compactação mais emergente para atualidade, né, que ele consegue reduzir a banda em relação ao MPEG 4 e obter uma maior eficiência de rede, né, reduzindo latência, reduzindo o tráfego de rede. Hoje, no momento, o MPEG 4. O MPEG 4 ele é mais comum. São poucos fabricantes que já têm lançado efetivo o H264. A Pelco, a Axis, então não são todos que tem já o H264. Depende. Tem o que é HD usa o H264, né? Mas tem câmeras. O H264 é mais não sei quantas faixas lá dentro. Isso. Mas tem câmeras também com resolução padrão, né? Usando o H264 também. E ele tem também a questão do profile, né? Tem o high profile e o low profile, né? Que é o simples, né? Daí a compactação que ele gera arquivo pequeno, né? Mas a qualidade de imagem é baixa, né? O high profile que gera e grava em alto. Exatamente, ele permite uma qualidade de imagem muito melhor. Aí entra naquela questão de ter uma imagem gravada e lá depois que dá um zoom e só tu quer a imagem gravada, né? Isso. Esse que é o desafio, né? Foi um grande tópico lá desse negócio da Pelco, né? High profile, poucas câmeras que tem que ter cara ainda. Sim. Mas Sim, a tendência de aplicação. E além disso também tem outra questão, né, que é o bitrate, né? Tem os sistemas VBR e os sistemas CBR, né? Então os sistemas VBR é o bitrate variável, né? Então é Variable Bitrate. Então eles têm o quê? A banda, né, que ele ocupa é de acordo com a imagem. Mas se tem uma imagem simples, então a banda vai lá embaixo, né, ocupa pouca banda. Mas se a banda começa a movimentar muito, tem muito movimento, a speedband começa a movimentar, a banda sobe. Então tem pouca redundância, né, a imagem modifica muito, então a banda vai lá em cima. Então esse é o sistema VBR. E tem outros sistemas que trabalham no CBR, que é o Constant Bitrate. É uma banda
fixada lá 1 megabit, por exemplo, 2 megabits. Então fixa daqueles 2 megabits e independente lá se tem pouca movimentação ou muita movimentação, a câmera ali se vira para ficar dentro dos 2 megabits. E ela fica constantemente com aqueles 2 megabits. Aí é perfil do fabricante, o fabricante escolhe se ele vai utilizar um sistema com constante ou variável. Outro perfil. Normalmente os melhores fabricantes estão optando mais pelo CBR. Varia também, né? A Axis usa o variável, né? O VBR, a Pelco preferiu o CBR, né? É questão de perfil. Né? O VBR consegue limitar perto dele ou não? Alguns sistemas sim. O melhor é o VBR, porque daqui a pouco está um sistema ocioso que pode estar sendo usado por outra câmera. Sim. Daí tem alguns sistemas que permitem, outros não. É o caso. Se ele tiver como o ideal, né? Daí, se ele tiver como criar um limite máximo ali, né, e conseguir baixar daquele limite é o ideal. Mas também, daqui a pouco, se tu tem uma banda controlada ali, também já não vai ter surpresa nenhuma no sistema. Né? Então, é 512K para essa câmera, 512K para ela. Se está morto, é dessa câmera. Então é outra questão interessante. Bom, tipos de sistema. Né? Então, em cima do sistema misto, né, temos as placas de captura. Então, utilizam base PC, PCs DVRs, né? Então um PC standalone, um PC convencional com Windows, com sistema operacional, com placa de captura montada em fábrica. Né? E depois temos os DVRs standalone. DVR standalone é um hardware específico, não é PC. Então é uma placa especificamente montada para um gravador digital. Então ele tem menos componentes, ele é mais limpo, possui um sistema operacional embarcado, normalmente Linux ou RTOS. É um sistema embarcado ali para controle de todos os dispositivos e aplicações. Depois temos os sistemas IP, daí a câmera IP, web server, NVR, sistemas de gerenciamento, etc. Bom, dentro do sistema aqui, né, PC, placa de captura, né, então vantagens. Vantagens e desvantagens, ou não necessariamente nessa mesma ordem. Né. Então, placa de captura, muitas vezes ela é utilizada em questão do custo. Né. Só que, se a gente for levar em conta uma placa de qualidade, né, com um PC adequado, mais o sistema operacional, muitas vezes ela dá um preço muito próximo de um DVR com mesmas características, né, com menos acessórios de hardware. Né. Então, a vantagem da placa de captura, né, ela é mais flexível em termos de software. Então, como é tudo basicamente em software, né, então ela tem maior flexibilidade de versões, de recursos via software, de modificações. Visualização em rede é mais fácil, gerenciamento remoto a gente pode acessar pelo LogMeIn, pelo VNC, então fica bem fácil acessar remoto e gerenciar aquela máquina. Utilizar discos, componentes de PC são baratos, né? Então são componentes baratos e facilmente encontrados. Enfim, tem uma série de questões aí que é vantajoso. Né? Então, a operação geralmente é facilitada, a operação com mouse, base Windows, ali, então muita gente é familiarizada, né, com a operação do PC. Funções aí básicas de detecção de movimento, controle de objetos, senhas, proteção, configuração facilitada, possibilidade de expansão em alguns sistemas, né, de eu expandir, colocar mais uma placa, expandir essa aplicação. Então é uma das vantagens da placa de captura. Desvantagens, né, procedência duvidosa, em muitos sistemas aí pirata, contrabandeados, de baixa qualidade, utilizando marcas conhecidas, né, é uma desvantagem. Travamento, né? Então PC é tradicional, né? Travamento, então eventualmente quando começa a exigir um pouco mais de processamento ocorre o travamento travamento do próprio sistema. Instabilidade, né? Porque é um sistema genérico aberto para inúmeras aplicações. Dependência do sistema operacional, então característica do sistema operacional é um sistema genérico, né? Assim como o PC é genérico, o Windows, o sistema operacional mais utilizado, também é genérico. Então, desde a aplicação doméstica, jogo, edição gráfica, edição de texto, navegação, enfim, é feito para tudo. Né? Então, muitas vezes ele traz incompatibilidades e traz problemas estruturais, ali, de falhas de segurança, de portas abertas, de recursos falhos. Né? Então, pode acontecer de ter esses problemas.
né, e gerar fragilidades para o sistema. Requer conhecimento de informática, requer hardware compatível, né, então não é qualquer computador, não é qualquer sistema que é compatível. Em dados abertos, aí requer um uso adequado de firewall, de software antivírus. Ele tem USB, tem CD, tem entradas ali que pode ser pontos de entrada para jogos, para vírus, né, que podem atrapalhar o funcionamento do sistema. Então aí é uma das desvantagens das placas de captura. O PC-DVR ele tem algumas vantagens ali, ele é montado em fábrica, né, então normalmente tem gabinete industrial, componentes já especificados, então testados em fábrica, componentes específicos em memória, processador, placa-mãe, HD específicos de acordo com a necessidade do sistema, funções de acesso ao sistema operacional normalmente desabilitadas, e BIOS também desabilitadas, então reduz um pouco a possibilidade de burlar o sistema, de usar outros recursos do sistema. Então são PCs montados em fábrica, né? Drivers corretos e atualizados. Normalmente o Watchdog funciona, o Watchdog é uma supervisão interna, então tem uma placa ou já faz parte da placa de captura, um mecanismo de supervisão que verifica o travamento. Se o PC travar, ele dá um reset, ele dá um pulso de reset, como a gente dá no botão ali da máquina, né? Então ele mesmo verifica se travar, ele faz o reset. Então esse é o Watchdog funcional. Muitas placas de captura eles têm o Watchdog, mas não funciona, outras nem têm. Então é uma função importante, né, porque o PC tradicionalmente trava. Né? Tanto que a maioria das placas de captura tem um sistema de auto-reinício. Né? Então, a cada 24 horas, a cada 48 horas, elas automaticamente são reiniciadas. Então, o sistema já prevê essas operações. Bom, por último, né, então temos os DVRs standalone, né, que são DVRs aí, com hardware dedicado, possuem recursos mais limpos aí, ou recursos mais restritos, menos recursos que as placas de captura, né, os PCs DVR, mas possuem uma maior robustez, são equipamentos mais robustos. Então possuem um menu dedicado, eles só fazem aquilo que foram produzidos para fazer. Eu não posso escutar música nele, não posso acessar a internet, não posso acessar o YouTube, enfim, ele só faz aquilo que tem no menu dele, de reproduzir, gravar, configurar, né, exportar imagens, nada mais além disso. Tem uma limitação em nível de hardware, né, então não é qualquer hardware que é compatível, então HDs são determinados HDs, cartões são determinados cartões, dispositivos acessórios são determinados. Ele já vem com os dispositivos principais ali, com entradas de alarme, saídas de vídeo, saída em loop, saída para controle de câmera PTZ, entrada de interface de rede, saída serial, enfim, já vem com o hardware necessário para a maioria das aplicações, né, que as placas de captura são à parte, né? Então, se eu quero um 485 numa placa de captura, eu tenho que comprar outra placa. Se eu quero uma entrada de alarme, eu tenho que comprar outra placa de alarme. Enfim, tudo separado. Então o DVR standalone já tem tudo. Não tem o custo do sistema operacional, já está incluído, né? Então o sistema operacional não precisa licença, né? Já faz parte do equipamento. Então não vou gastar com uma licença de Windows, né, para o sistema estar corretamente instalado, né? Já tem as funções de exportação de imagens, normalmente já tem o acesso via rede, pré-configurado. Enfim, eles não têm tanta facilidade de atualização e tantos recursos de software quanto as placas de captura. Mas tem, eu diria ali, mais de 90% das funções necessárias, né, com uma interface de operação diretamente nele, mais robustos, né, então proteção por senhas e uma maior proteção em termos de equipamento. Não aceitando vírus, não recebendo. Eu posso botar um USB, um pendrive infectado com vírus que não passa pelo sistema. Enfim, ele tem uma maior nível de proteção, uma maior capacidade de proteção. E atualmente, né, os DVRs standalone permitem a atualização de firmware, né? Então eu posso baixar, se o fabricante disponibilizar, né, uma versão mais nova e atualizar ele, de ter novas funções, novos recursos, né, do sistema. Bom, a gente vai parando por aqui, né?